Então, olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão assistir a nossa gravação. Nós estamos aqui no grupo de estudos sobre a obra de Marie-Louise von Franz e de Carl Gustav Jung. Estamos trabalhando o livro da von Franz, A Individuação nos Contos de Fadas, e o do Jung é A Natureza da Psique. Já compartilhei aqui a tela com vocês, onde está o livro, né? Então, deixa eu pegar aqui do início de hoje, nosso encontro de hoje. A gente começa na página 154, se eu não estiver enganado. Do livro, né? Da chave do livro. Deixa eu ver aqui. 156, na verdade, né? E a primeira questão do nosso roteiro é como o self se manifesta na totalidade do unus mundo, né? Nós já vimos ao longo desse próprio grupo de estudo que o self, na teoria junguiana, ele se manifesta em quatro aspectos, né? Como o centro da personalidade, ou seja, se manifestando de forma imanente, ele se manifesta de forma relacional, principalmente, né, no Paulo, encontro terapêutico. é do Pois não, sei. livro do Jung, é da Não, Von Franz? É da Von Franz, do livro. Ah, tá. da Von Franz, né, a Tá bom. individuação nos contos de fada. Porque É, não tem o livro, aí aqui no é, a gente PDF. está Aí, na página 156 do livro, tá? O PDF é a página 83. Ah, então, o outro aspecto do self é o relacional, onde, né, se manifesta principalmente no encontro analítico, na transferência e contra-transferência, onde a gente pode perceber dentro dessa relação terapêutica, né, o self guiando o processo. O self se manifesta de forma transcendente através, principalmente, daquelas situações da vida em que a gente pode perceber fenômenos de sincronicidade e fenômenos luminosos, né? E o self se manifesta também como a totalidade, né? Que é aquilo que o alquimista entendia como um dos mundos, um mundo único, né? Uma coisa só, tá? E aqui a Von Franz vem desenvolvendo essa ideia aqui do self como totalidade. Ela diz o seguinte, ó, Adão cósmico, ou seja, o que representa a totalidade, né? Fazemos uma dúplice hipótese de que existe uma alma dentro de um corpo material. Ora, e o uso investigado através de duas ciências diferentes. Essa cisão dentro da qual vivemos agora e que será provavelmente o novo passo com o qual a ciência tem que se defrontar, vem se desenvolvendo há mais de 2000 anos. A ideia de um homem primordial, consistente num corpo material, às vezes chamado de estátua, e a de uma alma invisível ali oculta, a qual é sua essência, naturalmente vem também contribuir para a cisão entre as ciências naturais e as humanas. Tal cisão já se achava contida ou pré-formada naquela primeira cisão na imagem do homem primordial. E ela continua. Então, essa figura de Antrópos é geralmente abatida, decai, é afogada, mergulha e se dispersa na matéria, da qual tem que ser novamente resgatada. E por esse aspecto, e pelo aspecto que os textos alquímicos lhe atribuíram, é mais bem concebida como prima matéria, a matéria primordial do processo de transformação alquímica. Temos, portanto, que especificar e dizer que ela é símbolo da totalidade, quando aparece, primeiramente no inconsciente, o aspecto pré-consciente do self. Aqui ela vem falando sobre isso a partir do ponto que a gente está discutindo, né? Vocês pegando os encontros passados, vocês vão ver a sequência das amplificações que ela vem fazendo em cima desse ponto. Né? O ponto que é os banhos de Badigar. Continuando aqui. A figura do Adão primordial, em alquimia, não é apenas chamada de prima matéria, ela é o caos, o que demonstra que aqueles animais espúrios e os escorpiões ainda são um aspecto da prima matéria, mas em seu estado de conflito e confusão, banido pelo talismã, ao estabelecer uma divisão quaternária.
Isso é uma reminiscência de ideias alquímicas, da prima matéria como caos. Como quando o dragão abatido tem que ser subdividido em 4 partes, através do sinal da cruz, por uma espada, ou em 4 montículos, que então são cozidos. Essa subdivisão em 4 é uma primeira tentativa de estabelecer ordem consciente no material caótico do inconsciente, pois, como se sabe, qualquer subdivisão quaternária é indício de estrutura da consciência. Sempre que se procura estabelecer uma ordem numa situação caótica, busca-se primeiramente delinear tal subdivisão. E aí ela continua falando sobre isso, né? O que ela vem trabalhando aqui no texto é comentando ainda, né, o ponto dos banhos de bodyguard e chegando numa parte em que o herói, né, desse conto, ele está se aproximando do momento principal desse conto, né? E ao fazer essa jornada, ele se depara, né, com essa manifestação do self como uma totalidade, né? E ela vem fazendo a amplificação no sentido de mostrar que quando o self se manifesta como uma totalidade, inicialmente ele traz uma sensação de caos, de desordem, de confusão, né? Então, a primeira manifestação desse self é uma manifestação de confusão, desordem, caos, adoecimento, perigo de risco de a pessoa perder a vida, né? E isso é assustador, isso é pavoroso. Mas se o indivíduo continuar se aproximando desse self, né, desse self que representa, né, essa força inicial, essa força dessa totalidade, essa força vai se transformando. Aquilo que era inicialmente caótico, aquilo que inicialmente representava uma desordem, vai se transformando em uma lei, em uma ordem, né? Então, naturalmente, o próprio inconsciente vai trazendo uma ordem para o caos. E aí o processo vai se desenvolvendo. E esse processo, naturalmente, que a gente vem falando aqui, é o processo de individuação. Aí a Confluência continua. Nós ainda a utilizamos na trigonometria projetiva. Por exemplo, pois a maioria das funções físicas são representadas como vetores sobre um ponto. Traçar 4 linhas e então subdividi-las para conscientemente se representar um evento, uma força ou um movimento de uma partícula, constitui o mais moderno dos talismãs descobertos por Descartes. A estrutura arquetípica básica de nossa consciência nos força a agir desse modo. Se estudamos o processo de individuação, tal como o entende Jung, geralmente constatamos que o fator dirigente desde o princípio é aquele que, afinal, vem a resultar numa meta, ou seja, em tornar-se consciente do self. O self existe desde o princípio, e no processo de individuação, é ele, geralmente, quem guia e regula o processo de crescimento interior, né? E aí a gente volta a falar sobre essa questão dessa transformação do caos em ordem. O self existe desde o princípio, é ele quem guia o processo, mas o processo ele sempre se inicia a partir de um caos, a partir de um problema, a partir de um conflito, a partir de um sofrimento, a partir de uma doença. Ali você já tem um self se manifestando. Quando você sustenta isso, né, e você continua avançando na direção desse caos, desse problema, desse conflito, tomando consciência desse problema, desse conflito, dessa doença, desse sofrimento, você começa a encontrar, a partir desse conflito, desse sofrimento, desse problema, dessa doença, uma ordem, né? Então, o self inicialmente se apresenta como caos, ele depois passa a se apresentar como ordem. É isso que ela vem dizendo aqui. O self existe desde o princípio, e no processo de individuação é ele, geralmente, quem guia e regula o processo de crescimento interior. Assim é que o próprio self é a prima matéria de todo o desenvolvimento. Ou seja, a sombra, a dor, o sofrimento, a doença, o conflito, a crise,
é a prima matéria, é a matéria inicial de todo o processo de transformação, de todo o processo de crescimento, portanto, do processo de individuação. É por isso que nós acolhemos o sintoma, é por isso que nós acolhemos a dor e o sofrimento do paciente e sustentamos durante o tempo necessário essa dor, esse conflito, esse problema do paciente. E ajudamos o paciente a tomar consciência dessa dor e desse problema. Até que, a partir do segundo momento, esse problema passa a ser uma fonte viva e rica de crescimento. Assim é o que o próprio self é a matéria de todo desenvolvimento, diz a Von Franz. Nesse sentido, portanto, essa figura de Adão seria concebida como aquela que existiu desde o princípio do mundo. Ao mesmo tempo, sua reconstrução, ou uma vez que ela se encontra difusa em partículas de luz, sua reunificação numa só figura, e ressurreição, em função de ter estado mergulhada ou afogada na matéria. É a meta de todo o processo alquímico. Em nossa história, estamos certamente lidando com o aspecto prima matéria, pois Gael Mago desapareceu, mas deixou essa incrível estrutura dos banhos Badger, contendo o diamante, que, se em alquimia é o símbolo da meta, é, portanto, efetivamente idêntico a Gael Mago. O diamante simboliza, pode-se dizer, o aspecto terminal, e Gael Mago simboliza o aspecto prima matéria de uma só e mesma coisa. Tá? Então, você vê o aspecto dual do processo de individuação. Ele começa com o sofrimento, por um conflito, né, por um adoecimento, mas ele vai terminar com a realização de aspectos do self, a realização de forma consciente de potencialidades desse indivíduo. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais, indo para uma segunda questão. O que justifica o tão conhecido medo do inconsciente? Né? A gente está falando do inconsciente no início, né? Que o inconsciente traz o self. No início, ele traz o conflito, traz o problema, traz a dor. E o que justifica, então, o medo do inconsciente? Olha o que ela diz. Ó. Quando alguém, em situação difícil, se volta para o inconsciente, os sonhos não ocorrem. Ou, quando ocorrem, mostram-se caóticos e perturbadores. É isso que a gente vem falando, né? Então, o paciente tem um problema, tem um conflito, tem uma queixa inicial, tem um transtorno mental de comportamento, né? A gente começa a ouvir esse paciente, ele vai trazer relatos sobre esse conflito, situações do seu dia a dia, situações do passado, como que ele se posiciona diante disso, o que que ele pensa sobre isso, o que que ele sente diante disso, né? Chega um momento que a gente encoraja o paciente a olhar para o seu inconsciente também através do sonho, tá? E, naturalmente, o ego desse paciente, ele se defende disso porque ele vai olhar para o inconsciente e vai ver nesse inconsciente o caos. Mais dor, mais sofrimento. Então, a tendência é que esse paciente não consiga se lembrar dos sonhos. Mas o processo avança. Isso vai gerar uma transformação. Depois de algum tempo, a tendência é que alguma coisa de material onírico, material de sonhos, fique na consciência desse paciente. Mas é uma coisa caótica, tem sentido, tem ordem, né? Se a gente continua encorajando o paciente a olhar para os sonhos, a anotar os sonhos, a falar sobre os sonhos, a pensar sobre os sonhos, com o tempo ele começa a encontrar, então, uma ordem, uma lei no inconsciente, que está sendo representado através dos sonhos, tá? Então, esse medo inicial do inconsciente ele é transformado, né, em uma abertura para o encontro com o inconsciente. Tá? E assim se dá a transformação. Por que é caótico no começo? Né? Porque é a primeira manifestação do self. Ele sempre se manifesta de forma caótica, de forma desordenada. Tá? E é isso que gera medo no indivíduo que está se aproximando do inconsciente. Aí a Von Franz continua. Aí, então, a pessoa se indaga, o que poderia esperar que aparecesse nessa confusão? O tão generalizado, conhecido e terrível medo do inconsciente é parcialmente devido a esse aspecto. As pessoas dizem, bem, se eu me voltar para o inconsciente,
acabarei ficando inteiramente louco. Nem mesmo sei quantas vezes já me disseram, sei que sou louco, mas sei também que se eu entrar em análise e penetrar no inconsciente, então é que vou ficar realmente louco, né, diz a Von Franz. Existe nisso um pouco de verdade, uma vez que, para eles, a coisa parece um castelo de nada, como se na psique não houvesse nada. De Nazaré pode sair algo de bom, né, cita Von Franz, em João, capítulo 1, versículo 46. Justamente de lá onde nada se pode encontrar, que surgem sonhos e fantasias decorrentes. E então a gente passa a estimular a pessoa, dizendo-lhe: desenhe suas próprias fantasias, desenhe seus sonhos, escreva sobre seus sonhos. Ao que elas respondem: mas isso não é nada, é um absurdo. Isso não vai me levar a nada. Né? É a atitude defensiva inicial de alguém que está começando uma análise junguiana. Mas se a gente sustentar isso e encorajar o paciente a avançar nesse processo, ele vai começar a perceber que, à medida que ele desenha os sonhos, que ele pinta os sonhos, que ele fala sobre os sonhos, que ele escreve sobre os sonhos, ele vai começar a perceber que existe uma ordem se formando, né? E essa ordem que está se formando faz parte do processo natural de autorregulação psíquica. Ok? Aí chegamos aqui na terceira questão. Como o aspecto terrível e caótico do inconsciente é transformado em força positiva, né? A gente vem falando sobre isso. Aí continua aqui a Von Franz. Após certo tempo de travessia no deserto, Hattin, que é o personagem do conto, encontra um moço que traz um espelho debaixo do braço. O saúda e mostra-lhe o espelho. Hattin lhe pergunta onde se encontra o banho e se é possível utilizá-lo. Ao que o moço responde que os banhos ficam um pouco adiante. Pergunta-lhe então por que motivo saiu de lá. E o barbeiro responde que é parte de seus deveres ir ao encontro dos forasteiros e conduzi-los ao banho, e que espera receber de Hattin alguma gorjeta. Hattin concorda e declara que gostaria de tomar um banho. Isso é muito simbólico, né? Vamos olhar para essa metáfora, né? Então, Hattin está saindo do deserto, caminhando na direção dos chamados banhos de Bagdad, né? Ele vai com medo, porque ele enfrenta vários desafios, vários obstáculos, né? Chega um momento que ele se depara com o barbeiro. Quem é o barbeiro? É aquele que organiza os banhos Bagdad, tá? Ou seja, ele representa a função ordenadora do inconsciente. Tá? Essa função ordenadora do inconsciente, à medida que vê que o ego está se aproximando do inconsciente, à medida que reconhece que o ego tem coragem de se aproximar do inconsciente, mesmo passando por desafios, por obstáculos, por dificuldades, nessa jornada de aproximação em relação ao inconsciente, esse fator ordenador, representado aqui no conto pelo barbeiro, vai na direção de Hattin, ou seja, esse fator ordenador do inconsciente vai na direção do ego, tá? E aí, esse fator ordenador representa aquela força que vai promover a união entre o ego e o self, que é o processo de individuação, que aqui no conto, simbolicamente, é representado pelos banhos de Badger. Tá? Então, é isso que faz com que haja a transformação na função do inconsciente. Inicialmente, a função do inconsciente é mostrar a dor, mostrar o sofrimento, a desordem e o caos. Depois, quando o ego sustenta se aproximar desse caos, dessa dor, desse sofrimento, começa a haver uma transformação no próprio inconsciente. O inconsciente passa a trazer o aspecto positivo do self, que é o aspecto ordenador, que vai promover a ampliação da consciência, que vai promover a integração, né, entre ego e self. Então, a Von Franz conclui, ó, o barbeiro é uma figura que entrega a Hattin uma toalha para cobrir-se, traz-lhe os cântaros de água quente, ele derrama sobre a cabeça. E aí ocorre a catástrofe da transformação. E não mais se faz alusão ao barbeiro. Ele apenas leva a Hattin ao terrível lugar.
deixando então entregue ao semestre. Na teoria indiana, representa a função transcendente. Então, isso é uma função inferior. Tá cortando, né? Está cortando? Tá cortando o som, tá? Tá. Voltar aqui. Agora, tá ok? Continua cortando ou tá ok? Ainda Ok? tá com uma interferência, um ruído Aqui e está uma, cortando direto, Evaldo, assim, um Ah, ruído é? enorme. ruído e uma e Não cortando. estou ouvindo nada. Deixa eu ver aqui. Será que agora melhorou? Ou continua cortando? Continua. Eu vou sair aqui de um. É um ruído enorme. É um Eu vou sair ruído. de um ruído, né? Deixa eu sair aqui e voltar, tá? Volto já. Será que melhorou? Melhorou. Pronto, né? Então acho que agora vai dar certo. Ou não? Ou continua cortando? Pronto, perfeito. Hum, Pronto. Então, assim, representa, eu estava comentando, né, assim, que a figura do barbeiro representa a função transcendente, né? Então, você tem a função inferior, que traz o problema, traz a dor, traz o sofrimento, né? Se você sustenta essa função inferior dentro do processo analítico, e se você faz um trabalho em cima dessa função inferior, ela vai se transformando naquilo que Jung entende e descreve como função transcendente, a função que vai fazer a união, a ligação entre a consciência e o inconsciente. Tá? Então, a função inferior traz o caos, traz a desordem. Depois de algum tempo de processo de análise, essa função ela vai se transformando em função transcendente, que passa a trazer a ordem, passa a trazer o crescimento, trazer a ampliação da consciência, e significa a criação do eixo ego-self. Continua aqui a função de classificação, e agora vai amplificar o barbeiro, partir de um trabalho de hora do seguinte, vamos tentar o barbeiro em outro texto não significativo, ou seja, nas lições episódios. Voltou o som ruim. Voltou? Está do mesmo jeito. Agora voltou. Tá, então deixa eu trocar aqui. Ele falou que a função inferior traz o caos
Depois, com o tempo de análise, ela vai se transformando em função transcendente e permite fluir o processo de individuação, formando o eixo ego-self, não é isso? Sim. É isso. Aí ele Porém, navegar no caos não é fácil. é difícil. E sustentar. Sim. E sustentar o outro no caos, essa sustentação aqui é a vontade de pegar e puxar, né? Jogar uma vara e puxar, vem cá e pronto, resolve isso. Mas não funciona. A pessoa tem que nadar e andar sozinha. E a gente também. Ai, uma luta. Eu ontem assisti uma aula acho que foi na época que eu nem estava ainda, eu estava fazendo o curso do labirinto, assisti uma aula antiga, você e a Célia estavam, bem-vinda, você, Célia, sobre o Quati, com, com o Jefferson, acho que foi em 2023, essa aula do labirinto. Eu peguei um pedaço dela, acho que tinha mais coisas antes, mas eu peguei esse pedaço do Quati, eu estou interessada nesse instrumento, porque agora tem uma normativa, né, da saúde mental aqui no Brasil, não sei se você está sabendo, Célia, as empresas agora vão ter que se dedicar mais assim, com mais foco, mais prevenção, mais trabalho na garantia da saúde mental. Sim, estou Você viu? sabendo. Sim. Hum, Aí, Lili, eu acho que aí entra aquela questão, tipo, os tipos, né? isso, sim, sim, sim. Nas empresas, isso aí, assim, ajuda, né? Porque a pessoa, sabe, uma vez eu fiz uma palestra numa empresa, foi, assim, uma inspiração, as coisas aconteceram comigo de última hora. De um dia para o outro, eu ia fazer uma palestra, fiz a palestra, só que no outro dia ia ter palestra também, e uma advogada ia fazer com relação a assédio, umas questões da empresa. Eu ia só falar alguma coisinha ali. Aí isso foi numa terça-feira, aí quando foi a psicóloga da empresa de manhã, eu termino a minha palestra daquele dia, que era sobre ansiedade, sobre outra coisa, ela falou, olha, amanhã você vai ter que falar, ela não vai, a advogada não vai trazer a questão do assédio, você vai ter que fazer aí uma hora de palestra, e ela não quer que aborde nada diretamente do tema de assédio, ela quer que aborde relações interpessoais. Aí, de um dia para o outro, Olá, eu pessoal. fiz isso. Mas eu fiz baseada nos tipos. Oi. Fiz baseada nos Pode tipos de continuar. história. Não, contando aqui uma história para ela. Será que agora E melhorou? foi Vou isso. colocar outro fone. Tá, até agora tá bom. Então, deixa eu... Sim, Lili, tem relação com os tipos mesmo. Eu tenho até que me aprofundar muito, porque às vezes acontece até com o paciente que a gente recebe. Ele começa ali que vai, você tenta fazer todo aquele amparato e tudo. Depois, em determinado ponto, você conhece que precisa você entrar ali, entender o tipo. Na hora que você dá um ponto assim, que não é de ataque, mas que cai a ficha imediatamente do paciente. E quando cai a ficha, ele começa, aí ele se toca, aí ele, é como se ele passasse a confiar ali naquele processo que ele está, eu estou acompanhando um, que é dessa forma, como se ele passasse a confiar ali no processo,
E ele começa a desnudar algo que estava ali, e ele não queria falar, porque não queria mesmo, sabe? Não é porque, ou é porque ali chega aquele momento que aí vai, aí precisa liberar. E aí, quando ele começa a liberar, ele começa, até o semblante muda e tudo melhora. A gente conhece, né, que tocou no ponto. E aí o tipo é muito importante, sabe, gente? Assim eu vejo. É difícil de compreensão, porque o Jung explica ele, precisa ser em vários livros assim para você entender, né? Mas é difícil. Perfeito, gente. Desculpa aí o atrapalho aí, mas foi bom, né? Que vocês passaram a discutir e a comentar coisas aí que eu não pude acompanhar, que estava procurando o fone de ouvido para trocar o fone. Mas agora eu acho que o som ficou melhor, né? Ou tem algum problema ainda? Não, tá bom agora no momento agora. Perfeito. Então, vamos aqui em frente. Né? Então, eu estava comentando, né, que a função começa a fazer um trabalho de amplificação a partir da alquimia, pegando Jung, que comenta as visões de Zósimo. Ela diz o seguinte, a função, então, vamos encontrar o barbeiro um outro texto muito significativo, ou seja, nas visões de Zósimo. Jung discorre longamente sobre essas visões em psicologia e religião. Acham-se elas divididas em diversas e repetidas cenas, numa das quais Zósimos vê um sacerdote ao pé de um altar que tinha a forma de uma bacia rasa, num alto sacrifício, comendo e vomitando a própria carne, e depois uma variação desse mesmo sacerdote na figura de um barbeiro. Então, nas visões de Zósimos, o sacrificado e o sacrificante, que são uma mesma coisa, são simbolizados pelo barbeiro. Né? Então, essa é a função transcendente. Né? Que você estava comentando agora, que eu peguei o final. Uhum. As funções continuam. Obviamente, existe por trás do nosso ponto uma influência de ideias alquímicas, podendo o barbeiro ser considerado como um sacerdote iniciador. Literalmente, é ele quem inicia, pois conduz as pessoas ao banho e traz consigo um espelho. A inferência pode parecer bastante vaga, uma vez que no Oriente é normal um barbeiro trazer consigo um espelho, mas desde que queiramos tomá-lo simbolicamente, o espelho seria indício de seu desejo de levar Hatim ao autoconhecimento e a ver-se em sua forma objetiva. Tá? Então, e aí você vê a equivalência, né, do processo de individuação com o processo de autoconhecimento, que a Buffon já explicava em outras obras, né, como, por exemplo, no livro Psicoterapia dela, né, e esse autoconhecimento não quer dizer autoconhecimento do ego, mas é autoconhecimento do self, o que é diferente. É você conhecer quem você é realmente, e não conhecer quem você acha que você é ou quem você espera ser um dia. Tá? Quando a gente fala daquilo que você acha que você é, quando a gente fala daquilo que você quer ser algum dia ou daquilo que você idealiza, a gente está falando da perspectiva egóica. Tá? Então, não é esse autoconhecimento que a psicologia analítica trata. A psicologia analítica fala do autoconhecimento mais profundo, de você descobrir quem você é de verdade, passando por aquilo que você acha que é, passando por aquilo que você idealiza, passando por aquilo que você imagina que gostaria de ter um dia, passando, inclusive, pela sombra, que é aquilo que você não quer ter, ou que você acha que não é. Né? Até que você encontre quem você é de verdade. Né? É uma longa jornada, simbolizada aqui no conto pelo espelho. Então, olhar para o espelho representa isso, né? Representa o autoconhecimento. Ok? Por isso que a jornada do processo analítico, da psicologia analítica, é uma jornada longa, embora você possa encontrar transformações, possa encontrar, inclusive, cura,
né, em algumas sessões, em poucas sessões, né, mas o processo mais profundo que vai levar a esse autoconhecimento é mais demorado, né? Você leva anos, e pode ser anos consecutivos, pode ser processos, né? Uma vez você faz 6 meses, outro período você faz um ano, depois de algum tempo você faz mais 2 anos, depois de algum tempo você faz mais 6 meses, enfim. Mas essa jornada de autoconhecimento, ela deve ocorrer ao longo de toda a vida. Aí chegamos aqui na quarta questão. Segundo Bonfrans, o que revela o tema da prisão? Né? E aí ela vai tratar aqui do tema da prisão a partir do conto. Ela continua aqui no livro dela dizendo: o barbeiro que viera ao encontro de Hatim é quem o conduz ao banho, onde Hatim vê a enorme cúpula que parece elevar-se até os céus. Ao entrar no banho e olhar para trás, a porta desaparece e ele se vê enclausurado. Esse é um verdadeiro tema de pesadelo, né? Quantos pesadelos a gente não tem, né? Assim, querendo encontrar uma saída e a gente não encontra a saída, né? Aí acorda assustado, né? Sabe-se que quando você está numa prisão e se busca por toda parte uma saída, vai se ficando cada vez mais emparedado. É provável que todos vocês já tenham passado por agonias noturnas assim. Esse rígido aprisionamento é geralmente experienciado por quem sente que o self vai se fechando. No entanto, diz Jung, a prisão só é símbolo do self enquanto o medo do self prevalece. Vocês provavelmente já experimentaram toda espécie de fantasias quanto ao que viria, ou poderia, ou ainda ao que deveria acontecer, prontos a aceitar o que desse e viesse, exceto algo que lhe testasse, lá no cantinho da alma, sentindo vontade de dizer, seja o que for, menos isto. E então um dia foi justamente isto o que lhes aconteceu, fazendo com que se sentissem como quem sempre tivesse sabido que era exatamente aquilo o que lhes haveria de acontecer. Como se um alçapão se fechasse por trás de vocês. Talvez houvessem pensado, por exemplo, que jamais fossem capazes de amar de um determinado modo. E então se viram exatamente naquela situação em que se teria desejado a todo custo evitar. Que bonito. Aí está ela. A gente que, de tal modo, a temia e desejava, tinha uma espécie de conhecimento inconsciente de que seria exatamente a isso que um dia se haveria de chegar. Ou talvez existia algo sobre o que não se deseje executar. Uma ocasião, eu tive a sensação de que precisava me debruçar sobre um determinado tema e escrever sobre ele, mas sentia que poderia fazer qualquer coisa que fosse, menos aquilo. De fato, à noite, eu tinha medo de ir para a cama, pois sabia que meus sonhos me iriam conduzir exatamente aquilo. Eu poderia ter encurtado minha agonia, dizendo, sim, bem sei que tenho que fazê-lo, por sentir tanto medo. Mas, naturalmente, não é isso o que se faz. A gente dá voltas, tenta fugir do assunto, alegando falta de tempo, ou então que existe algo de mais importante a fazer. E o tempo todo lá está o diabo atrás da gente, a murmurar. O que você tem que fazer é isto. Né? Então, é exatamente, né, isso que gera a sensação de prisão, de não ter outro caminho, não ter outra saída. Né? Você tem que ir por esse caminho porque esse caminho é o caminho que está sendo apresentado para você na sua vida. Não tem outra alternativa. Você tem que passar por aí. Mesmo você não querendo passar por aí. E isso é simbolizado pelo tema da prisão, pelo tema do cativeiro. Essa espécie de destino. Destino que você não quer aceitar. Que você tem medo. Que você se sente seguro, porque você deseja outras metas, outros objetivos. Né?
Mas, assim, em certos momentos de nossas vidas, a gente percebe que a gente não tem querer, que a gente não tem escolha, né? É o self que apresenta para a gente o caminho, não é nós que escolhemos, né? O máximo que nós podemos fazer em alguns momentos, em algumas situações da vida, é aceitar, ou tentar fugir. Só que tentar fugir é infrutífero, não tem como fugir. Então você acaba cedendo e acaba aceitando. E quando você aceita, você começa a perder o medo desse inconsciente, desse self. E quando isso acontece, né, você começa a perceber que existe uma lei guiando a sua vida. Uma lei que transcende ah, as ideias, as crenças, as convicções do ego. E o ego acaba por se submeter a essa lei maior, que é a lei do self. É isso que a Von vem falando aqui. E ela continua. Ora, Hatim tinha água para derramar sobre si, sendo esta a maneira normal de se banhar em tais banhos orientais. E ao derramar sobre a própria cabeça o terceiro jarro de água, um estrondo terrível de trovão reduz tudo a trevas, né? Como está lá no fundo. Quando as trevas se esvaem, já haviam também desaparecido o barbeiro e o balneário, onde ele se encontrava, estando o lugar inteiramente inundado, enquanto a água na qual ele tem as pernas mergulhadas até as canelas vai subindo lentamente. Quando ela lhe atinge os joelhos, Hatim vagueia em torno, buscando uma saída por qualquer lado, sem encontrar porta ou passagem alguma. Logo, a água já lhe chega ao peito, e ele, horrorizado, torna a dar voltas em busca de saída, mas sem sucesso. E a água chegou-lhe até o pescoço, e ele teve que nadar, chegando à conclusão de que, se os homens que o antecederam não tornaram a sair dali, certamente se haviam afogado. Tu também, Hatim, vais encontrar a morte nessa inundação. Mas quando o homem se vê diante da morte, deve voltar seus pensamentos para Deus misericordioso. E então reza, diz a Gonçalves. Ó Deus, eu dediquei todas as minhas forças a servir-te. Só tenho uma vida, mas tivera eu 1000 vidas, oferecer-te-ia todas elas. Faça-se a tua vontade. Né? Simbolicamente, né? Isso representa a união entre ego e self. Quando o ego resolve se entregar à vontade do self para que ele possa vir a ser instrumento dessa vontade. Né? Simbolicamente, isso é representado, né, por essa oração: faça-se a tua vontade. Né? E o que acontece no conto? Né? No mesmo instante, foi ele pressionado contra o centro da cúpula, que culminava numa pedra circular, e cansado de nadar, ansiando por um minuto de repouso, agarra-se à pedra. Nesse momento, que bomba um trovão, e ele se encontra fora dali, num deserto, no qual até onde a vista alcança, nada se vê, nada além de uma solução sem fim. É o que acontece no conto logo em seguida, que ele escapa, né, dessa prisão, onde supostamente ele ia morrer afogado. Uma quinta questão do nosso roteiro. Como o self se manifesta quando entra no campo de percepção do ego? Né? Quando o ego começa a perceber que existe uma força superior, trazendo uma lei, trazendo uma ordem, né, para a sua vida. Né? Ou mesmo antes, né, quando o ego começa a perceber que existe uma força superior, um outro absoluto, um grande outro, né, que interfere na sua vontade, que interfere nas suas escolhas, né, que interfere no seu caminho. Então, vou fazer que comenta. No capítulo sobre Adão e Eva, em Mistério Político, que comenta um texto do autor Basílios Valentinos, no qual se afirma que Adão estava sentado num balneário, onde encontrou Vênus por companheira. O banho fora preparado por um velho dragão. Adão se une a Vênus, mas então a água inunda o par, e ambos se afogam. Jung passa então a afirmar que o secreto
arcano, ou substância de transformação, também conhecido aqui como arcano, voltando, né? Adão se une a Vênus, mas então a água inunda o par e ambos se afogam. Jung passa então a afirmar que o secreto o arcano, ou substância de transformação, surge aqui como o homem inteiro, o primordial. Ou pode empregar um termo cabalístico como Adam Kadmon, né? O Adão primordial. Adão é o homem interior, inundado por Vênus, a deusa do amor, o que constitui uma definição muito boa para uma situação psicológica típica. Ali, o ser espiritual mais elevado se afoga na matéria. Banhar-se, imergir, inundar, batizar e afogar, todos esses sinônimos alquímicos simbolizam uma condição profundamente inconsciente. Que coisa que desejo ressaltar? Uma encarnação do self. Ou melhor, simbolizam esse processo inconsciente pelo qual ele, o self, torna a renascer ou muda para o estado em que pode ser experimentado. Para o self ingressar no campo de percepção consciente do ego, é afogar-se ou perecer. É uma descida à inconsciente. Né? Então, o ego sente que está caindo, está descendo ao inconsciente, porque está aprofundando numa região obscura, desconhecida, ou que está se afogando, né, em águas profundas. Né? Essa é a percepção que o ego tem quando ele começa a se deparar com essa força desse poder absoluto vindo do céu. Seria como comprimir um ser cósmico dentro de um âmbito de uma pequena e suja manjedoura. Nós sempre pensamos no processo de individuação como sendo uma maravilhosa experiência do ego, a experimentar o self, como exaltação espiritual, como inflação e tudo mais. Mas a partir do aspecto do self, que em estado de consciência se encontra em estado de plenitude, isso implica em completo afogamento, o que é efetivamente representado nos sonhos. Né? Então, a experiência do ego diante disso, inicialmente, é: estou morrendo, estou me afogando, estou me perdendo, tudo está perdendo sentido, né? Eu acho que estou enlouquecendo, tudo aquilo que era importante para mim não é mais importante para mim, eu não sei mais por onde trilhar, por onde seguir. Livre. Essa metáfora que ela trouxe, assim, né, seria esse afogar-se para o self, ingressar no campo da percepção consciente do ego, é afogar-se ou perecer, é uma descida, né? E seria como comprimir um ser cósmico dentro do âmbito de uma pequena e suja manjedoura. Estão me vindo duas coisas: aquele sonho do paciente, que ele mergulha na água suja, e já alguém, eu trouxe, não sei de onde, em algum texto de algum livro espírita, falando sobre essa experiência de quanto foi difícil para Jesus. Não é que a impressão que a gente tem que a crucificação dele que foi a experiência mais dolorosa, mas que a experiência mais difícil foi condensar esse corpo cósmico, a espiritualidade, essa força cósmica dele, num corpo material, nascendo numa manjedoura, suja manjedoura. É verdade. Esse foi um trabalho que levou muito, a descida foi mais trabalhosa do que a volta. A volta, exatamente. É esse símbolo aqui do céu que está tratando aqui, né? Que você observa nesse sonho do paciente, que você observa na própria história do Cristo, né? De que o self, quando reencarna, né? Quando vai para a matéria,
passa por um processo difícil, complicado, doloroso, né? Não é fácil, né? Então, tomar consciência do self é difícil por isso, porque você vai tomar consciência desse processo difícil da, simbolicamente, encarnação, né? Trazendo isso como metáfora, né? Como símbolo, né? E isso é difícil. E depois que a encarnação, depois que você toma consciência de que na matéria tem uma vontade, tem um desejo, tem um amor, né? Ou seja, tem um espírito cativo na matéria, você vai fazer a segunda parte do trabalho, que é libertar esse espírito cativo na matéria, né? É o segundo trabalho. A primeira parte do trabalho é você tomar consciência desse processo de descida, que é doloroso. Por isso que isso ocorre quando o paciente está sofrendo, está sentindo dores físicas, psicossomáticas, emocionais, né? Está vivenciando na alma conflitos morais, né? Dificuldades, né? Conflitos interpessoais, né? Aí ele vai tomando consciência desse processo de descidas, né? Daquele espírito que está ali preso na matéria, né? Simbolicamente. É o self encarnado. Depois que ele toma consciência desse self encarnado, ele começa a tomar consciência de quem ele é. E depois que ele toma consciência de quem ele é, ele tem que libertar esse espírito, que é mostrar sua essência no mundo, né? É a segunda parte do trabalho. Só que realmente a primeira é mais difícil que a segunda, que é mais dolorosa. Sério, levantou a mão, sério. Não, Evaldo, só para me fazer uma pergunta que eu tenho, assim, Uhum. eu estou querendo entender, mas, por exemplo, você aí, a Lília, vai saber responder. A questão quando uma pessoa fala, assim, vamos dizer assim, de ego inflado, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que não perdoo. Uhum. Eu não perdoo aquilo que uma pessoa fizer comigo ou com alguém assim, independendo, às vezes, do tamanho da causa ali que aconteceu. Às vezes, uma causa simples assim, de uma coisa que banal. A pessoa se incha, e sabe, e eu não perdoo. Aí, assim, como é que fica essa questão quando a pessoa tem isso? É o ego dele que está ali, algo ali. Acho que tem relação também com a sombra, né? Porque ele não quer Uhum. aceitar. Porque, às vezes, Evaldo, assim, por exemplo, a sombra, tem algo que você não demonstra, ou seja, nem sabe que tem. Vive a vida sem saber que tem aquilo. E aí, às vezes, em algum momento da vida, aquilo se mostra ali de uma forma que você se põe a perguntar, mas eu não percebi que eu sou isso. Porque existe uma diferença quando você não identifica que tem, e uma diferença quando a pessoa incha e diz, eu sou assim, eu tal. Como a questão eu não perdoo. Aí, assim, como é que você podia me explicar? Vamos lá. Ótima colocação, Célia. Assim, né? A gente vai falar sobre muitas coisas a partir disso, né? A gente vai começar falando sobre os mecanismos de defesa, né? Que o indivíduo usa ou pode utilizar para tentar amenizar a dor que ele sente diante de alguns conflitos internos, diante de algumas feridas psíquicas, né? Diante de alguns conflitos morais, tá? Diante, de modo geral, de uma dissociação psíquica. Tá? Então, há vários mecanismos de defesa. Dentre eles, a racionalização, que é muito mais usada, né? Quando você diz, não, isso aqui é coisa besta, é coisa pouca, deixa para lá, né? Ou a negação, não, eu não estou sofrendo, não, isso não é isso que eu quero, né? É um mecanismo de defesa. É, existe esse mecanismo de defesa que é a raiva, a ira, né? Como se diz aqui no Ceará, né? A pessoa ficou invocada, né? Ficou cheio de energia, né? De agressividade, né? Diante de algo que alguém disse, que alguém comentou, ou que a pessoa viu, né? E que incomodou, tá? Então, esse algo que alguém disse, que alguém comentou, que alguém mostrou, que a própria pessoa viu ou passou, né? Que gerou nessa pessoa, né? Uma reação excessiva de raiva,
de agressividade, de ira, de ódio, tá? Essa reação excessiva de ódio, de raiva, é uma defesa contra algo que está no inconsciente dessa pessoa que foi ativado naquele momento do comentário. Foi ativado naquele momento que essa pessoa que foi tomada por uma raiva viu algo acontecer. Ok? Então, essa raiva excessiva ajuda ao ego dessa pessoa a não olhar para aquilo que está no inconsciente, a se defender daquilo que está no inconsciente. Por quê? Porque se ela olhar para aquilo que está no inconsciente, ela vai começar a se aproximar do self, mas no aspecto negativo do self, que é isso que a Wolfgang fala no começo, né? O caos do self, a desordem do self, né? O poder destrutivo do self, o poder destrutivo, no caso, também do inconsciente. Tá? Como a pessoa se sente ameaçada diante disso, e tem medo disso, ela prefere, naturalmente, utilizar um mecanismo de defesa que pode ser, nesse exemplo que se trouxe, a reação excessiva de agressividade, de raiva, de ódio, de ira, né? Pode bater na mesa, quebrar a mesa, quer pegar um copo, rebolar no chão, né? Porque uma vez que o ego faz isso, o que está fazendo é o ego, né? O ego pegou o copo e rebolou no chão, né? Quebrou, foi vídeo para todo lado. Na hora que o ego faz isso, né? Ele colocou toda a atenção dele aqui, nessa ação, e no sentimento de raiva. E ele pôde se libertar do incômodo de olhar para o inconsciente. Ok? Mas o self, ele é muito esperto, né? O self tem uma autonomia, né? E o self vai tentar sempre encontrar outros caminhos para levar para a consciência aquilo que ele reconhece que é necessário levar para a consciência do indivíduo. Tá? Essa reação explosiva de pegar o copo e jogar no chão vai gerar um conflito. De repente, isso fez com que o melhor amigo dessa pessoa ficasse também chateado e se afastasse dessa pessoa. Tá? E o afastamento desse melhor amigo vai gerar uma outra dor nessa pessoa que pegou o copo, jogou no chão e quebrou o copo. Tá? E isso vai fazer com que essa pessoa procure a psicoterapia. Aí, digamos que a pessoa chegou na psicoterapia indiana. Ela vai falar de várias coisas, vai trazer vários assuntos. Pode ser que ela não traga no início o assunto central. Por quê que não vai trazer no início o assunto central? Porque ela não quer olhar para aquilo que está no inconsciente. Né? Então, ela vai falar da profissão, vai falar talvez do casamento, vai falar um desejo de fazer uma viagem, um desejo de fazer uma faculdade, enfim, de várias coisas. Né? Você vai acompanhando, acompanhando, acompanhando. Ela vai falar de política, vai falar de futebol, vai falar de esporte, vai falar de novelas. Você vai acompanhando, 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 acompanhando. Né? Até que um dia você começa a perceber que o tema principal que mais aparece quando ela fala de filmes, novelas, o desejo de viajar, o desejo de fazer uma profissão nova, esse tema, né, tem a ver com algo central. E quando você começa a ajudar essa pessoa a olhar para esse algo central, é quando ela começa a olhar para o inconsciente. Aí, o que vai acontecer de novo? Ela vai trazer agressividade, ela vai trazer raiva, ela vai trazer ódio. Por quê? Porque é como ela aprendeu a se defender. Diante da situação difícil dela, se manifesta de forma agressiva. Aí você vai acolher essa agressividade, essa raiva, esse ódio. Né? Vai entender, vai acolher, vai tornar isso cada vez mais consciente. Né? Vai se sentar nisso. Você vai ver a pessoa ficando desesperada desse caos, da raiva, da agressividade. Você vai se sentar nisso. E depois de algum tempo, você começa a perceber que tudo essa raiva tem, na verdade, uma frustração amorosa, um desejo de amar pelo isso, está tudo isso, a amorosa dela, tudo que está tudo. Então, deixa que ela deixa um pouco a frustração,
Eu vou mudar aqui o microfone de novo. Ficando assim, dá certo? Tá, né? Vamos ficar sem microfone agora. Então, Célia, era mais ou menos nesse sentido a tua pergunta, a tua questão? Sim, Everaldo. Aí a questão de não perdoar também, né? Está Uhum. relacionado também com ela. Tudo aí, né? Isso, né? Então, essa capacidade de perdoar, nesse exemplo hipotético que você está trazendo, pode ser um potencial adormecido, que está ali adormecido, né? Que depois de algum tempo, dentro de uma análise junguiana, depois que a pessoa colocou para fora toda a raiva, toda a mágoa, toda a revolta, todo o ressentimento, falando sobre, né? Pode ser que depois desse caos da raiva, do ódio, do ressentimento, da mágoa, pode ser que depois ela encontre lá no fundo aí desse imenso lago aí de caos, né? Um tesouro, uma joia, que é esse potencial de perdoar, essa capacidade de perdoar. Aí pode ser que depois de tanto tempo de análise a pessoa consiga ser capaz de perdoar, tá? Mas ela só chegou lá, né, nesse potencial de perdoar, porque alguém foi capaz de acompanhá-la numa jornada complicada, difícil e sofrida, de aprofundar, de olhar, né, para a raiva, para o ódio, para a mágoa, para o ressentimento. Tá? Então, primeiramente vem a sombra, para depois vir a luz, chegar à luz, né? Então, primeiramente, a gente passa pela dor, pelo sofrimento, por aquilo que a gente considera como negativo, né? Para depois a gente encontrar o positivo. E assim se dá o processo. Você só vai ser capaz de perdoar, você que eu digo a pessoa, né? Uma pessoa só vai ser capaz de perdoar se ela conseguir reconhecer, tomar consciência de toda a raiva, de todo o ódio, toda a revolta que ela tem. Só depois disso é que ela vai ser capaz de perdoar. Lilian? E faria sentido, não sei, veja, para vocês, e esse perdão, ele vem mais do que de olhar para a atitude do outro, que eu vou perdoar a partir do que algo que outro me fez, né? Que eu acreditei que me feriu, que eu vi, percebi que me feriu. Mas é que o perdão vem a partir do que eu reconheço quanto minha sombra está naquela atitude, não de uma minha sombra que eu acolhi como raiva, como ofensa, vinda a partir de outra pessoa, mas não da outra pessoa especificamente para mim, mas veio através dela essa sombra para mim. E eu precisava trazer essa consciência. E o perdão acontece de forma mais até natural, ele vai e dilui, como se não eu não tenho mais o que perdoar, eu incorporei a minha sombra. Não foi uma a minha sombra apareceu para mim através de uma atitude do outro. Então eu tenho que acolher a minha sombra, perdoar a mim mesma. No fundo, perdoando o outro, eu estou perdoando a mim mesma. Isso. Né? Porque eu É estou verdade. integrando a minha sombra. Porque o outro, às vezes, né? A grande maioria, a ofensa não faz alguma coisa, às vezes fazendo aquela mesma atitude com a Lilian é uma sombra para a Lilian e eu vou me sentir ofendida e atingida, e aquela mesma atitude com o Evaldo não vai afetar, porque ele não faz parte da sombra dele, é que ele já integrou, já faz a consciência. Exatamente. Né? Exatamente, Lilian. E isso mostra
o que a Von Franz estava dizendo no começo desse nosso estudo de hoje, a questão do self como totalidade, um nos mundos, né? Ou seja, quando você perdoa dentro e fora. Quando você ama dentro e fora. Quando você odeia dentro e fora. Então, se eu digo, né, eu odeio os marcianos, os habitantes de Marte, né? Digamos que eu diga isso, né? Eu estou odiando dentro de mim também, aquilo que está em mim que eu não conheço em mim, que está sendo projetado nos marcianos, né? Na hora que eu digo eu perdoo os marcianos, eu estou perdoando também aquilo que está em mim, né? Que está sendo projetado nos marcianos. Então, o amor, o perdão, o ódio, né? O ressentimento, a mágoa é dentro e fora, porque o self é dentro e fora. Tá? E A totalidade. é isso, né? Agora, isso deve ocorrer dentro de um processo, né? Não pode, essa questão, Lilian, né, não passa por uma psicoeducação. Não funciona. Porque se você for desenvolver isso através de uma psicoeducação, você vai formar sombra. Digamos que alguém queira fazer um trabalho de psicoeducação, mostrando para os seus pacientes a importância do perdão. Né? O perdão é importante, não é? É importante, porque nós sabemos disso, que o perdão é importante. É inclusive terapêutico, inclusive cura. Todos nós sabemos. Mas se eu for ensinar isso para os pacientes, eu estou trabalhando somente a nível do ego dos pacientes, né? E o ego dos pacientes vai construir uma persona. E da boca para fora o paciente, não, eu perdoo, porque eu sei que é importante perdoar, eu perdoo, né? Mas a energia psíquica vai estar na sombra, né? E esse paciente vai dizer, mas aqueles que moram lá no sul, ou lá no norte, ou lá em Marte, né? Aqueles que são assim, que são assados, não prestam porque eles não sabem perdoar. Esse é uma sombra, né? É o discurso de alguém que tem uma sombra, né? E quanto mais essa pessoa vai se apegar à persona de que perdoa, mais ódio vai ter daqueles que ele acha que não perdoam, né? Então, isso vai gerar mais dissociação psíquica, né? Por isso que, nesse caso, a psicoeducação não funciona. Porque, nesse caso, você tem que ajudar a pessoa a olhar para a sombra e perceber toda a raiva, todo o ódio, toda a revolta que existe na sombra. Para, depois de trabalhar isso durante um bom tempo em terapia, acessar o perdão, né? Aí vai perdoar dentro e perdoar fora. Ok? Então, gente, avançando Exato, aqui. mas tem uma relação isso aí com aquelas, o caminho que você faz para dentro e depois do caminho que você faz para fora, para Sim, quando tem relação, né? Para tem quando relação, você porque fazer para fora, você saber fazer a volta para dentro. É assim? isso. Porque tudo é inconsciente, né? Então, quando eu saio do meu campo da consciência, do meu ego, tudo é inconsciente, né? Para uma pessoa que tem a tendência de ser mais introvertida, né? A região mais inconsciente vai estar no mundo exterior, objetivo, né? Para aquela pessoa que tem uma tendência para ser mais extrovertida, a região mais inconsciente vai estar no mundo interior objetivo, né? Dentro, né? Mas quando você amplia a consciência, o movimento é circular. Então, você amplia a consciência olhando para fora e olhando para dentro. Você vai fazendo um círculo, né? Fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, né? Então, o autoconhecimento faz com que você perceba o mundo de forma mais clara, o mundo exterior objetivo, e faz com que você se perceba de forma mais clara. O autoconhecimento gera conhecimento exterior e conhecimento interior. Exatamente por isso. Ok? Avançando aqui um pouco mais, vamos para a penúltima questão. Como a experiência luminosa pode levar a transtornos mentais e de comportamento? Aqui na página 164. Gerard de Nerval, poeta francês, tornando-se esquizofrênico, enforcou-se quando era ainda relativamente jovem, após um caso de amor mal sucedido, diz a Von Franz.
Pouco depois de seu primeiro episódio psicótico, ele teve um terrível sonho. Entrava num desses pátios típicos de fundos de hotel parisiense, onde se guardam latas de lixo e por onde os gatos vagueiam, quando viu cair um enorme anjo. O anjo tinha maravilhosas asas, com penas de 1000 cores brilhantes, mas achava-se todo torto e espremido, a tal ponto, caiu aqui, né? Mas deixa eu voltar aqui, porque tem uma paradinha aqui na internet. Deixa eu voltar aqui, gente. A internet hoje está muito ruim. Ontem deu 6 quedas de energia aqui na minha região, de madrugada e início da manhã. Né? Seis, Assim, chuvoso. rápidas, mas foi, 6 quedas. Bom, estou voltando aqui. Compartilhar aqui novamente. Pronto. Agora deu certo. Então, né? Então, o anjo tinha maravilhosas asas, com penas de 1000 cores brilhantes, mas achava-se todo torto e espremido, porque um menor movimento seu poderia destruir o hotel inteiro. Tal imagem demonstra o processo de afogamento do self, né? Então, esse anjo simbolizava o self, o potencial do self, chegando no campo da consciência, né? Então, olha o tamanho desse potencial do self, né? E olha o tamanho do campo da consciência, né? Era um par destruía todo o hotel, né? Então, simbolicamente, se aquele conteúdo inconsciente fizesse muito movimento no campo da consciência, iria surgir um surto psicótico, né? Era isso que o filme estava mostrando. Então, tal imagem demonstra o processo de afogamento do self. Conscientemente, Gerard de Nerval tinha uma mentalidade franco-parisiense demasiadamente estreita e racionalista. A própria persona dele aqui, né? Que poderia ser comparada a um desses pátios de hotel. Né? Olha o tamanho da persona que não acolhia esse potencial novo do self que estava se manifestando, que estava chegando no campo da consciência. Ele era muito racionalista, né? Não se encontrava à altura de uma experiência interior daquelas. E foi isso que provocou sua explosão esquizofrênica. Né? Simbolicamente, o anjo se mexeu, bateu as asas e destruiu todo o hotel. E quando a mente consciente ou o coração não se acha à altura de tão tremenda experiência interior, ela leva à esquizofrenia, pois, em tal caso, a invasão inconsciente faz explodir a personalidade consciente. A mentalidade de Gerard Nerval era, literalmente, estreita demais para receber de maneira apropriada essa invasão do inconsciente. Tá? Então, esse conteúdo inconsciente, quando se manifesta, traz esse fenômeno de luminosidade, né? Porque traz uma energia muito grande, né? E essa energia muito grande, se não for trabalhada, se não for acolhida de forma apropriada, dentro do setting terapêutico, ou dentro de uma filosofia, ou dentro de um processo religioso, dentro de um grupo acolhedor, pode ser inclusive a família, né? Se não houver esse acolhimento dessa energia que excede, o ego não vai suportar receber essa energia, né? E vai entrar no processo de adoecimento psíquico, podendo sofrer um surto psicótico, ok? E ela continua comentando, né, o que houve com o poeta, e aí ilustrando, né, a experiência do afogamento do self. Ela diz o seguinte, na página
164. Esse sonho mostra o afogamento do self, sua descida até a estreiteza do âmbito humano. No caso de Gerard Nerval, o conceito do ego era demasiadamente exíguo e o self devastou, vindo Nerval a enforcar-se de forma pavorosa. Porém, mesmo quando o self, em casos normais, avizinha-se da consciência, ocorre o processo de afogamento, de queda, tanto que se pode dizer que para o self, como para a maior parte da personalidade interna, ver-se aprisionado dentro dos limites da consciência é uma agonia. Por isso é que, muito frequentemente, antes de uma coisa no plano consciente, aparecem tais tipos de sonhos, sonhos de queda, sonhos de afogamento, sonhos de prisão, né? Porque um processo novo do self está se aproximando do campo da consciência, e isso é vivenciado pelo ego nesse momento inicial como algo pavoroso, terrível, assustador, como experiência de queda, de afogamento, de aprisionamento. Evaldo, esse meu paciente trazia muitos sonhos de estar em lugar sem saída também. Isso. E esses sonhos Muitos antecedem o início de uma jornada, né, de um novo caminho, né, porque esse estar aprisionado é exatamente isso, assim, o self está trazendo algo novo para ele, que ele precisa tomar consciência, não consegue fazer esse novo caminho, a experiência é terrível ali, né, é de medo, de pânico, de estar assustado. Sem saída. Sem E saída. várias vezes ele sonhou esse sonho, né? Isso. E ainda bem que ele está em análise, né, porque em análise ele pode encontrar um local apropriado e seguro para conter todo esse excesso de energia. Né? Se ele estivesse sozinho com ele mesmo, isso ia ser mais difícil para ele lidar. Né? O adoecimento que ele ia ter seria bem mais intenso, bem mais complicado. Agora não, agora o adoecimento que ele tem dentro de um processo analítico é o adoecimento necessário para uma transformação, que é diferente. Né? Uma coisa é você adoecer sem sentido, sem propósito. Outra coisa é você adoecer com um propósito. Né? Esse adoecer com propósito, simbolicamente, seria equivalente às dores do parto. Dói, é ruim, mas é necessário para ter o parto. Né? Tem um sentido, tem um propósito. Né? Outra coisa diferente é a dor pela dor e só a dor sem nada. Né? É bem mais difícil e mais complicado. Né? Então, porém, mesmo quando o self, em casos normais, avizinha-se da consciência, ocorre o processo de afogamento, de queda, tanto que se pode dizer que para o self, como para a maior parte da personalidade interna, ver-se aprisionado dentro dos limites da consciência é uma agonia. Por isso é que, muito frequentemente, antes de as pessoas realizarem alguma coisa no plano consciente, aparecem tais tipos de sonhos. Hoje em dia, por causa da modernização, aparece no inconsciente um super-homem que desce de avião, ou um paraquedista, ou coisa semelhante. Né? Caso eu depare com isso em algum sonho, mantenho-me alerta e me previno de que dentro de uns 2 ou 3 dias, esse analisando provavelmente irá passar por alguma experiência de tremenda realização, uma vez que o inconsciente já deu mostra de que algo até então inconsciente está descendo do infinito e vai saltar ou tombar no âmbito da compreensão humana. Muitas são as comparações, tais como as do tema disco voador, que Jung comentou extensivamente com todas aquelas aterrissagens de seres sobrenaturais. E todas essas coisas representam antecipações de uma percepção do self, como Jung claramente ressaltou em seu ensaio. Esta é a mais moderna versão deste antigo motivo. Afirma-se no dogma cristão que Cristo existiu em Deus, desde o princípio dos tempos, como o Logos, e que ele se exauriu para tornar-se carne humana. Essa descida que você, Lina, se referiu, né? Uma leitura espírita kardecista sobre essa descida, né?
a ideia é a mesma, ou seja, a de que ele viveu numa espécie de plenitude, né? E aí teve que sair de lá e descer até aqui. É terrível a experiência de queda, né? De plenitude divina no além e de que teve que esvaziar-se de toda a sua plenitude a fim de tornar-se um ser humano, né? Treinamento de Kenosis, né? Que é uma obra hermética, do hermetismo, tá? Então é isso, né? Assim, quando você tem sonhos, símbolos assim de queda, de descida, né? Está tratando de um potencial do self que está se materializando. Para a gente fechar nosso encontro de hoje, e semana que vem, na supervisão, a gente tira meia horinha para trabalhar o livro do Jung, né? Depois a gente segue para a gente fechar nosso encontro de hoje. A última questão, segundo a Von Franz, por que a psicologia analítica deve ser considerada como... Deixa eu anotar aqui. Segundo a Von Franz, por que a psicologia analítica deve ser considerada como um excelente remédio e, ao mesmo tempo, como um veneno perigoso, né? Olha o que ela diz, né? A dualidade aí da psicoterapia junguiana, da psicologia analítica. Aí ela diz o seguinte, ó, estabelecer contato com a própria personalidade interior maior significa um duplo destino para ambos. É como travar a amizade com uma figura interna, pois daí em diante ou se morre ou se prossegue, juntos, estando o destino de ambos absolutamente entrelaçado. Por isso é que as pessoas têm a impressão de que o processo de individuação é como um alçapão. Uma vez iniciado o relacionamento com o self, no caso, não há mais escapatória. Só se escapar cortando-se os próprios braços e pernas. Para exemplificar de modo mais simples e prático, frequentemente tenho notado e fico horrorizado ao constatar que as pessoas que chegaram à psicologia profunda para, após certo tempo, vir a deixá-la, ou se tornaram diabolicamente maléficas, ou se tornaram terrivelmente neuróticas, ou então morreram, né? Quando você avança nesse processo, né, de entrar em contato com o self, e essa experiência não é completa, né, porque você se defendeu, se desviou por alguma razão, né, ou você fica neurótico, né, como a Von Franz diz, né, ou você morre, ou você entra no processo psicótico tomado pela energia maléfica, tá? Ela vai explicar isso. Que às vezes a psicologia junguiana me Evaldo, parece... no PDF, é porque eu me perdi aqui, a página qual é ainda, o PDF? PDF é 166. 166. No livro, né? PDF é 89. PDF é 89, página 89. No livro é 166. É, o PDF. É 89, né, no PDF. 89. Isso. Né? Bom, cheguei a declarar que, às vezes, a psicologia junguiana me parecia ser um perigoso veneno. Veneno da verdade. E ele concordou, quanto ao fato de que assumi-la para depois deixá-la é veneno absolutamente destrutivo. Se você assumir, vai até o final, tem que ir até o final, né? Meia boca não vai funcionar, gente. Tenha percebido suficientemente do que se passa em seu interior, sabendo em que consiste tudo aquilo, só consegue escapar à custa de tornar-se altamente neurótica. Por isso mesmo é que nunca se deve encorajar alguém a entrar em análise junguiana, uma vez que a pessoa apresente resistências, pois ninguém pode arcar com a responsabilidade de tal passo, né? Então, a gente vai acompanhando o processo, respeitando o tempo de cada paciente, né? Se aquele paciente ele quer só trabalhar questões de ego e de persona, a gente fica só aí. A gente não vai avançar, né? Mas se a gente percebe que o self daquele paciente não é o ego do paciente, está convidando o paciente a aprofundar, a gente vai tirando aquilo que atrapalha. Esse é o ego do paciente aí adiante, em frente, né? É assim que vai se dando o processo.
nunca deve ser porque eu quero descobrir o self, né? Porque eu quero olhar para o inconsciente. Nunca deve ser assim, certo? Sempre tem que ser passo a passo. Primeiramente, ego, persona. Se você perceber que o self quer algo mais, sombra, ânima, ânimos, né? E quem guia o processo. Por isso, né, o melhor método que Jung nos apresenta é a ação pela não ação, o envolver, o agir pelo não agir, né? Então, você fica quieto, fica em silêncio, observando, ouvindo, acolhendo, deixando o paciente falar, porque essa postura da ação pela não ação vai nos ajudar a não cometer esse erro de forçar o indivíduo a ir em contato com o inconsciente quando ele não está pronto ou quando o próprio inconsciente quer. Tá? Quando o próprio self assim não quer. Tá? Então, voltando. E ele concordou quanto ao fato de que assumi-la para depois deixá-la é veneno absolutamente destrutivo. Desde que a pessoa se tenha percebido suficientemente do que se passa em seu interior, sabendo em que consiste tudo aquilo, só consegue escapar a custa de tornar-se altamente neurótica. Por isso mesmo, já alguém a entrar em análise junguiana, uma vez que a pessoa apresente resistências, pois ninguém pode arcar com a responsabilidade de tal processo. Pelo amor de Deus, continua Wolframs, não cometam o erro entusiástico do principiante que sugere às pessoas que estas precisam se analisar, pois isso é o mesmo que encerrá-las naqueles banhos e fechar a porta, de modo que elas ou não saem mais de lá. Só quem pode fazer isso é o próprio barbeiro interior, ou seja, o self, né, do indivíduo. O barbeiro interior de tais pessoas. Nunca um outro ser humano. Não você, o analista. Aí daqui um exemplo. Certa vez vi uma mãe devorar alegremente o próprio filho. Uma mãe devoradora, né? Devorar simbolicamente, né? Alegremente o filho. Simplesmente impedindo de casar muito boazinha para ele, desde a manhã até a noite. Ele levava a vida confortável, de modo que naturalmente engordou, permanecendo em casa, preguiçoso e feliz, aos 43 anos ainda solteiro. Sua mãe, às vezes, dizia não saber por que motivo ele não se casava, pois sempre lhe recomendara que o fizesse. Mas ele tinha tão pouca sorte. O engraçado é que ela não parecia sentir muito remorso por isso. O fato me perturbou tanto que fui conversar com o Dr. Jung a respeito. E ele me disse que realmente ela não tinha ideia e era honestamente consciente, de forma que, até certo ponto, não era culpada por devorar o filho, porque ela não tinha consciência disso. Mas que, se ela recebesse para ler um pequeno folheto psicológico que explicasse isso, né, no qual se fazia menção ao complexo de Édipo e a uma mãe, então veja o que aconteceria. Ela se tornaria uma cobra venenosa e nunca mais seria a mesma, porque não seria mais capaz de continuar a proceder inocentemente, como até então fizera. Não lhe dei de presente o folheto, ou seja, ela não explicou a teoria para ela, para essa mãe, né? Não lhe dei de presente o folheto, porque não me agrada espalhar veneno, diz a Von Franz. Mas alguém o fez. Alguém o fez. Um freudiano que explicou para ela o que era o complexo de Édipo. Né? Cadê? Não lhe dei de presente o folheto, porque não me agrada espalhar veneno, mas alguém o fez, um freudiano, que achou que ele deveria ser permitido conhecer o complexo de Édipo. Daí em diante, ela prosseguiu devorando o filho, tornando-se, além do mais, nervosa, inquieta, odiosa. Pode-se, portanto, afirmar, quando se chega a apreender uma verdade psicológica, não mais se consegue escapar a ela. E é isso que torna a coisa tão terrível e ambígua. Isso se encontra muito bem representado naquele trecho da história em que a água vai lentamente subindo e Hatim se vai afogando. Tá? Então, a gente para hoje por aqui, pelo nosso horário. Semana que vem começa meia horinha inicial para trabalhar o livro do Jung, A Natureza da Psique,
Eu vou até passar para vocês nos slides o roteiro, que eu não passei ainda, né? Vou passar para vocês ainda hoje o roteiro. Daqui a 15 dias, passando quarta-feira que vem, na outra, a gente vai ter um encontro do Hermetismo, e na quarta-feira, logo seguinte, a gente vai ter um encontro sobre o Livro Vermelho, tá? Então, semana que vem, que é véspera da Semana Santa, na quarta-feira, não vai ter o nosso encontro, só na quinta vai ter supervisão normal, quinta-feira, tá? Começando com o livro do Jung, Natureza da Psique, ok? Tá, ok. Então, Evaldo, deixa eu só falar, hora que encerrar aqui, eu quero só 5 minutinhos, pode? então deixa eu Falar parar aqui a contigo? gravação. Pode sim, só parar aqui logo a gravação. Eu assisti ontem. Ah, tá, já gravando.